Bem, boa tarde. Meu nome é Joaquim Teixeira Neto. Eu sou coordenador do curso do Laís. Hoje nós vamos ter a oficina com o Dr. Mário Rabelo Romano. Ele é psiquiatra do Centro de Saúde da ENSP e tecnologista em saúde pública na Fiocruz. O tema que ele vai abordar hoje na aula de saúde digital é o uso do álcool pela gestante, os riscos e consequências dessa utilização. O coordenador do nosso laboratório é o professor André Pereira, e nós temos, hoje como convidado, nós temos o Dr. Mário, né? Então, agora o Dr. Mário vai começar a aula dele. Olá, comunidade do Laís, é um prazer estar aqui hoje. Agradeço, Joaquim, aí, pelo convite, e vamos falar um pouco desse tema, o uso do álcool na gestação. Antes disso, eu vou fazer uma introdução ao tema, tá? E até uma introdução bem mais ampla sobre o conceito do que é vida. Vocês vão entender um pouco sobre isso, o que a ciência está falando sobre isso, tá legal? Então vamos lá, na aula da semana passada, vocês viram que a doutora Gilda colocou que, segundo o físico alemão Albert Einstein, em 1905 ele colocou que a matéria é energia condensada. É importante a gente entender isso, porque tudo tem energia. Toda matéria é capaz de produzir alguma energia. Foi o que o Einstein falou. Mas a pergunta que eu faço a vocês aí dessa aula é: o que diferencia um ser vivo de um ser que não está vivo? Essa pergunta, gente, ela não é muito difícil de responder. Provavelmente vocês podem ter estudado um pouco disso na disciplina de biologia, de ciências no colégio, Mas teve um teórico, um filósofo e biólogo, na verdade foram dois, que respondeu isso de forma mais simples. E até hoje esse conceito que eles colocaram, essa explicação, é amplamente usada. Então a gente vai falar deles, na verdade. São dois, o Humberto Maturana e Francisco Varela. Esses dois chilenos descobriram que o conceito de vida, do que é ser vivo, ele está ligado a uma capacidade do ser vivo de produzir a si mesmo. O nome que eles deram a isso chama autopoiesis. Vocês podem ver aí nessas imagens que o reino, existe vários reinos. Reino animal, reino das plantas, dos fungos, das bactérias, protozoários. E existe também os objetos. Vocês podem ver aí um carrinho, um ônibus, um ursinho. Os objetos não são capazes de produzir, sozinhos, eles mesmos ou outra coisa. Então, a capacidade do ser vivo, é de produzir a ele mesmo. Eu vou explicar isso melhor no próximo slide, tá? Em 1975, esses autores postularam isso, e até hoje é amplamente usado esse conceito dentro da biologia, não só da biologia, em outras áreas também. Vamos lá. Olha só. Temos aqui o ser vivo, a autopoiesis, que é o quê? Algo que cria a si mesmo. Se a gente for traduzir essa palavra autopoiesis, o significado dela é basicamente isso. E os seres vivos, eles estão abertos, sempre abertos a um fluxo de energia constante. Vocês podem ver aqui que esse fluxo de energia e matéria ocorre uma troca contínua com o meio ambiente. Todo ser vivo
também tem essa característica, né? Ele pega alguma coisa do ambiente, depois devolve outra coisa, e essa troca é constante. É necessário isso. Então, o que é que o meio ambiente? O meio ambiente, a gente está imerso na luz, no calor, no frio, da umidade, né? O ser vivo, e, no caso, o ser humano, a gente entender isso também de forma bem simples. A alimentação é um tipo de uma forma da gente obter energia. E aqui eu boto o esquema de uma célula. Vejam só a célula, né? É uma célula animal, né? E temos aí vários componentes nessa célula. Veja como é organizada, né? Tem o núcleo, as organelas, né? Cada uma com a sua função. E essa célula, ela tem a capacidade de produzir outras células. Então, né? Temos aí um desenho aí muito ampliado de uma célula. A gente não consegue ver uma célula a olho nu. E agora, vamos passar a refletir um pouco, né, esse conceito que eu passei para vocês, do Humberto Maturana e do Varela, sobre a qualidade da troca, né, com o meio ambiente. Ela pode ser boa ou pode ser maléfica. Exemplo, se a gente está respirando um ar poluído, isso vai nos fazer mal no nosso corpo, né, embora a gente precise respirar. Então, outro exemplo de uma troca que não é boa, o uso de substâncias nocivas para a saúde. Isso é um outro problema. Então, a gente vai falar disso nessa aula um pouquinho e vai trazer para um tema muito simples, né? Tema simples não. É um tema que vocês vão entender, né? O que acontece aí quando uma mulher usa álcool na gestação. Mas antes eu vou explicar o álcool. Vamos lá, o álcool a gente está cansado de saber que é uma substância tóxica para o corpo humano. Ele é tóxico e está contido aí em várias bebidas, cerveja, cachaça, pinga, vodka, uísque, né? Então, o que acontece quando uma pessoa ingere o álcool, né? Vocês podem ver aqui nesse desenho que temos aí esse desenho aqui do homem, né, com vários vasos sanguíneos, vejam bem. E esse desenho ao lado, que mostra quantos vasos sanguíneos a gente tem. Não sei se vocês perceberam na aula passada, a doutora Gilda colocou um desenho, né, com 4 pessoas, um ser humano com a pele, o outro depois mostrando todo o músculo, o outro os ossos. Aqui eu trago para vocês os vasos sanguíneos. Vejam quantos vasos sanguíneos. Esses vasos irrigam o nosso corpo todo de sangue. O sangue, né, carrega aí nutrientes, oxigênio, e chega até a célula. E o que acontece quando a gente ingere a bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica é absorvida. E é absorvida muito rápido, mais rápido do que a gente imagina. Por quê? Porque quando a gente já coloca o álcool na boca e ele desce pelo esôfago, já existe uma porcentagem do álcool que é absorvida. Quando chega do estômago, né, mais ainda é absorvido. E no intestino, a maioria do álcool é absorvido. E ele vai para onde? Vai para os vasos sanguíneos. Vocês acabaram de ver a quantidade de vasos sanguíneos. Então, né, esse álcool, ele é depois absorvido pelas células do corpo. E o que acontece, né? A gente vai ver que tem também um órgão, que é esse aqui, o fígado. Né? O fígado, o que ele faz? Ele ajuda um pouco a neutralizar esse álcool. A gente chama metabolizar na biologia. Ele ajuda, mas não é suficiente. Muito álcool vai para nossas células e entram nas nossas células absorvem esse álcool.
ou precisam lutar contra ele, né? Que a gente viu que o álcool é tóxico. Agora, eu vou passar um vídeo e... Espera aí, esse vídeo, gente, é muito legal, é de 3 minutos, e eu vou colocar, ele vai começar tudo com uma célula, uma bolinha minúscula. Essa bolinha, vocês vão entender rapidamente o que ela é. Olha, vejam aí a bolinha que eu estou falando. Vejam bem, está acontecendo. Essa bolinha tá. Olha só, tem muita coisa acontecendo dentro dela. Ela está trocando com o ambiente em volta dela e crescendo muito rápido. Veja bem, já está tomando até uma forma aí um pouco alongada, né? Já está alongando cada vez mais essa célula. Já virou várias células já dentro do corpo. Vejam bem, você já deve estar sabendo o que é, né? Vejam bem, olha só, tem algo batendo ali, né? A gente já vê ali que é um embrião, né? Alguma coisa está sendo gerada, uma pessoa está sendo gerada dentro do útero. Olha só. Vejam bem, a formação de um bebê, tá? Dentro do útero. Olha só, gente. Quanta coisa acontecendo. Olha a mãozinha. Ó, vou mostrar uma coisa para vocês. A orelha, os olhos. Vejam bem, olha, esse bebezinho está ligado na mãe, ele está dentro do útero da mãe dele e tem um cordãozinho umbilical. Veja o cordão umbilical, ó. Esse cordão umbilical está saindo aqui, ele vem da mãe, entra dentro do útero e chega até a criança, tá? É o sangue que passa por aí, gente. É um vaso sanguíneo da mãe que chega até a criança. E a criança devolve algumas coisas para a mãe. Olha só essa criança, como é que ela já cresceu, já está quase toda formada dentro do útero, ela se mexe. Pra você ter uma ideia, uma criança no útero é capaz de escutar, é capaz até de entender quando a mãe está mais estressada ou nervosa, ela também sente o estresse da mãe. Vejam só. Olha só, ela já virou de ponta cabeça e está bem próximo de nascer. Abriu o olho. Então, gente, esse vídeo que eu coloquei para vocês, acontece isso tudo aí em 9 meses. Todo o corpo humano se forma, quase tudo, em 9 meses. Então, veja bem o quanto é importante, né, esse período aí da gestação. Eu botei essa foto para vocês verem exatamente o cordão umbilical saindo aqui, que a gente tem uma placenta, né? A placenta, ela conecta, né, o corpo da mãe ao corpo da criança, os vasos sanguíneos que chegam. Ela chega, o sangue aqui, dá a volta e entra na criança. E a criança depois devolve o sangue para a mãe, né? Então, isso daí é um desenho bonito de uma criança dentro do útero. E vemos aqui um esquema, né? Olha só esse esquema do que acontece. Tudo acontece com uma célula que se divide em duas, depois em várias células, e depois implanta o embrião na parede do útero, e por aí vai acontecendo a formação de vários órgãos, até chegar
38 semanas ou 9 meses, né? E veja quantas coisas são formadas. Então, só um resumo, né, do que a gente passou, que o bebê dentro do útero recebe nutrientes e oxigênio à medida que a mãe se alimenta, né? À medida que a mãe se alimenta, ela precisa se alimentar, todo mundo precisa se alimentar. Então, vamos lá. E como que isso ocorre? Existe um cordão umbilical que faz o transporte de nutrientes e oxigênio livremente da mãe para o bebê, através da placenta. Então, o que a mãe consome não tem muito filtro, né? Passa e chega até a criancinha que está em formação dentro do útero. O álcool, né? O que acontece com o álcool, né? Vamos lá, uma mulher grávida que ingere o álcool. O álcool chega rapidamente até o cordão umbilical do bebê e entra dentro dos vasos sanguíneos, tá? Do bebê. Então, e o que acontece quando esse álcool entra dentro dos vasos sanguíneos, chega na célula do bebê? Ele provoca dano na célula, tá? É um problema, porque a célula sofre e às vezes ela morre, que a gente chama, né, de necrose celular, ou então às vezes a célula já rapidamente se assusta e como se ela provoca a própria morte. Isso traz problemas na formação dessa criança. A criança, vocês viram, dentro do útero está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Órgãos estão sendo formados. Então, o álcool atrapalha nessa formação de órgãos, atrapalha na arquitetura dos tecidos que são formados dessa criança. Então, vamos lá. Esse desenho é para vocês gravarem e ele é muito interessante porque ele mostra, né, uma mulher consumindo bebida alcoólica e rapidamente lá a criança está recebendo esse álcool aí que a mãe está ingerindo, e essa criança, se ela pudesse, se ela soubesse, ela pediria socorro, né? Mas infelizmente ela não sabe. E muitas vezes a mãe também não sabe desse problema, tá? Infelizmente, tem muita mulher que não sabe que não pode beber na gestação. Agora, temos aqui, né, esse desenho de uma pessoa, né? Veja bem, um bebezinho dentro da garrafa, que mostra aí, quando uma mulher grávida bebe, o neném bebe também, tá? Esse desenho é para mostrar, exatamente, uma campanha, né, mundial alertando sobre o risco e a consequência do uso do álcool na gestação. Viu, gente? O álcool é prejudicial para o neném, né? Então, por isso aí ele está dentro da garrafa. E as consequências para o bebê? Como é que é? Né? O que acontece quando esse bebê nasce, né? O que acontece? Ele nasce e tem problemas como malformação em órgãos. E vocês entenderam por que isso acontece, né? E na face também, até a face dessa criança fica alterada. Além disso, essa criança vai ter alterações no desenvolvimento e até no comportamento. Pode ser uma criança que não desenvolve a inteligência, né? E além disso, tem problemas emocionais, uma criança muito irritada, ou então muito nervosa, impulsiva, né? E tem a dificuldade de atenção, do aprendizado. Então, veja bem o quanto que isso pode impactar na vida dessa criança. Então, uma bebê exposto ao álcool na gestação, ele apresenta vários problemas na saúde física e mental, né? E vai ficar prejudicado em relação ao desenvolvimento dele. O potencial dessa criança vai ser alterado, tá? E aqui a gente vê uma criança com síndrome alcoólica fetal, é uma síndrome que é completa. A gente chama ela porque ela completa porque ela tem várias alterações, né? Uma criança, vocês podem ver que os olhos dela são mais afastados, o lábio superior é muito fino. Essa criança foi extensamente, né,
exposta ao álcool na gestação, tá? Vamos lá. E o que acontece, então, quando a criança cresce? A gente, vocês já entenderam, já coloquei os problemas. Essa criança, ela vai carregar as consequências da exposição do álcool o resto da vida, né? Eu já coloquei que as potencialidades dessa criança vai ser afetada. Então a gente chama, né, pessoas que tiveram, né, esse problema, cresceram, viraram adultos, né? Eles chamam que essa pessoa tem um transtorno do espectro fetal do álcool. A abreviação dessa síndrome é TEAF, em português. Em inglês, chama FASD, tá? Então, gente, e tem muita gente com esse problema no mundo? Poxa, olha só, recentemente foi calculada, uma cientista calculou, pela primeira vez, uma estimativa de quantas pessoas existem no mundo que foram expostas ao álcool na gestação. E ela encontrou um número que é bem... eu fiquei surpreso. É muita gente. Pra vocês terem uma ideia, são 7,7 pessoas a cada 1.000. Então, isso equivale a 56 milhões de pessoas no mundo com esse problema, né, do TEAF. São transtorno do espectro alcoólico fetal. Então, é muita gente. Isso equivale à população do estado de São Paulo e Minas Gerais. Ou então a população da Itália, tá? De um país inteiro como a Itália. Então, é muita gente no mundo afetado com esse problema. E o que fazer? Tratamento? Vamos lá. Relação à mulher grávida, né? O apoio e o segmento, né, dessa mulher é muito importante. Ela precisa ter um apoio pré-natal, né? Ela precisa avisar o médico que consumiu, ou ao enfermeiro que consumiu álcool na gestação, tá? Porque se essa mulher estiver precisando de ajuda, um apoio psicológico será necessário naquele momento da gravidez para diminuir, né, essa exposição ao álcool da criança. Então, é muito importante. E em relação na criança, o que fazemos? Né, os profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde envolvidos aí nessa questão do álcool, né, quando exemplo, o psicopedagogo, o psicólogo, né, eles vão investigar as deficiências que essa criança pode ter, tá? Então, quando a gente descobre essa deficiência, qual que é a dificuldade dessa criança, né, aí o profissional de saúde faz o tratamento. É um tratamento multidisciplinar, com várias especialidades, tá? Então, gente, resumindo, o tratamento é tentar diminuir as consequências, né, da criança exposta ao álcool na gestação. E a prevenção, né? Como é que evita isso? Eu acho que vocês já sabem a resposta, não é difícil, tá? Eu vou colocar aqui, veja bem, ó, muito fácil. O único modo de evitar que uma pessoa seja portadora do transtorno do espectro alcoólico fetal é não usar álcool na gestação, tá? Até hoje, não mostrou uma dose segura, tá, de álcool na gestação. Às vezes a mulher, eu posso tomar um vinho, uma tacinha de vinho no final de semana. Não, não pode. Por quê? Porque até hoje a ciência não conseguiu mostrar que existe uma dose segura, tá? Uma dose segura que não vá comprometer a criança. Então, a recomendação que eu faço, né, é álcool zero na gestação. Não pode usar nenhuma bebida alcoólica, tá? Então, aqui, mais uma mensagem para vocês guardar, né? E o álcool no leite humano. Gente, álcool no leite humano. O álcool passa para o leite humano, tá? Mulher que está amamentando tem que tomar cuidado. Não pode usar bebida alcoólica. Por quê? Porque o álcool passa para o leite também. E outra coisa que acontece, que a cerveja preta. A cerveja preta aumenta o leite? Não, gente, não aumenta, tá? Pelo contrário, atrapalha, viu? Atrapalha. A criança está recebendo, vai mamar leite com álcool. Isso não pode acontecer. A
criança vai ficar sonolenta, vai perder o apetite, tá? Então, durante a amamentação, não é recomendado, de maneira alguma, o uso do álcool, tá? E aqui eu trago as referências dessa aula, viu? Foi um prazer estar aqui hoje no Laís. Agradeço a todos aí pela visualização do vídeo. E em breve teremos aí nova aula, na quarta-feira, tá? Com o professor Joaquim. Abraço, tudo de bom.